A palavra que está no meu coração para hoje é uma palavra simples, mas é uma palavra profética. Capítulo 43 de Isaías diz assim: só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia, o Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, antes também, enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas. Deixa eu pegar aqui a Bíblia mais perto, que é melhor para mim. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei a minha glória e os formei, sim, eu os fiz. Até aqui. Eu queria ficar precisamente com o capítulo 43, o verso 1 até o verso de número 4, que é uma palavra poderosa, extremamente profética, para os dias que nós temos vivido, para você que tem passado pelo medo, por angústia, por dificuldade. Primeiro você entender que essa profecia aqui de Isaías, ela vem num período em que Israel está passando um momento muito difícil de cativeiro, um momento de sofrimento, de escassez, e eles estão achando que Deus havia esquecido eles. Só que até o próprio profeta Jeremias havia profetizado durante muito tempo o período do processo de dor que Israel passaria. E agora, Isaías vai profetizar esse Deus que guarda, esse Deus que protege, esse Deus que esconde, esse Deus que livra dentro do deserto. Isso aqui é interessante, né? Porque às vezes Deus ele não vai te livrar do deserto, mas ele te livra no deserto. E muitas das vezes isso aconteceu na palavra, isso aconteceu em muitos momentos na Bíblia. Por exemplo, Daniel, ele não foi livrado da cova dos leões, ele foi livrado na cova dos leões. José, ele foi livrado na prisão, ele não foi livrado da prisão. Então, às vezes a gente pede tanto para Deus tirar a prisão, às vezes a gente pede tanto para Deus tirar o deserto e o livramento não vem Deus tirando o deserto, mas ele nos livra no deserto. Às vezes o livramento de Deus não vai vir simplesmente pelo fato de você não passar, mas vai vir quando você passar e experimentar a providência de Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem pessoas que estão questionando, Senhor, por que eu estou nesse deserto? Por que eu estou nesse vale? Por que eu estou nessa cova? Por que eu estou passando por esse problema? Mas você pode perceber que mesmo você passando por essa crise, Deus pode não ter tirado a crise, mas Ele está te livrando na crise. Ele pode não ter arrancado você da cova, mas Ele está livrando você dentro da cova. Exemplo, você está na crise, a porta está fechada, mas está bebendo Coca-Cola, está comendo picanha, está tendo o que comer, está tendo coisa boa para se alimentar. Na verdade, Deus está guardando você, está te sustentando, está comendo coisas que você gosta de comer, está experimentando coisas boas, não está faltando nada. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus está suprindo todas as tuas necessidades. Quando é preciso em meio à crise, Deus envia até o corvo para te alimentar. Da mesma forma como Deus enviou o corvo para alimentar Elias. Porque quando Deus leva alguém para o deserto, quando Deus leva alguém para o vale, quando Deus leva alguém para dentro de uma cova, Ele garante, Ele sustenta, Ele supre todas as necessidades.
Então você não precisa ter medo se nessa cova vai ter leão. Você não precisa ter medo se dentro desse vale vai ter problemas. Por quê? Porque ainda que tenha leão dentro dessa cova, os leões não vão te devorar. Ainda que tenha leão dentro dessa cova, eles não podem te atacar. Por quê? Porque Deus colocou limites para os seus problemas. Você recebe essa palavra ou não? Deus colocou limites para os seus problemas. Tem limite. Tem tempo certo, tem um período certo. Tem um lugar que os problemas não conseguem te atingir. Tem limite para esses problemas te atingirem. Tem limite para esse leão te devorar. Por isso que ele não pode te devorar. Por isso que quando Daniel entrou na cova do leão, o leão até estava lá, mas não devorou Daniel. O leão até estava lá, mas Daniel não passou pela morte. Por quê? Porque às vezes Deus não tira o cativeiro, às vezes Deus não tira o vento, às vezes Deus não tira o deserto, às vezes Deus não tira a cova, mas Ele te livra dentro da cova. Tem leão lá, mas o leão não te come. Tem leão lá, mas o leão não te fere. Tem um leão lá, mas ele não te pega, ele não se aproxima, ele não te atinge, ele não consegue tocar em você. Por quê? Porque o teu problema tem limite. Deus colocou limite sobre os seus problemas. Deus que permitiu você passar pelo vale, permitiu você passar pelo processo, é o mesmo Deus que não vai deixar com que o processo te esmague. O problema é que às vezes a gente vai passando por tanto deserto e tem hora que a gente pensa que a dor ela é eterna, não é verdade? Tem horas que às vezes a gente pensa que 5 minutos de dor é uma eternidade e a gente acha que não vamos conseguir sobreviver. Só que Deus conhece a sua capacidade, a sua estrutura. Deus sabe até onde você aguenta. E Ele está te forjando no meio dessa dor. Ele está te fortalecendo no meio dessa dor. Você pode não estar percebendo, mas essa crise está te fazendo mais forte. Essa luta está te fazendo mais forte. Depois que você se decepcionou, você ficou mais forte. Depois que você passou por traições, você ficou mais forte. Depois que você passou por perdas, você ficou mais forte. Você pode não perceber, mas tudo isso aí está cooperando para o teu crescimento. Você está crescendo. Pode não estar vendo, mas está evoluindo. Está crescendo e está crescendo muito. Então Deus não permite essa cova, esse deserto, esse cativeiro, esse problema só para você passar pela dor. Não. Deus está permitindo tudo isso para você conhecer de perto, para você crescer, para você experimentar um novo tempo com Deus. Guarda isso que eu estou dizendo para você. Você entrou no deserto de uma forma, mas vai sair de outra. Você vai sair de outra, vai sair mais forte, vai sair com cicatrizes. Mas quando você olhar para tuas cicatrizes, você vai dizer, eu fui mais forte que aquilo que me feriu. Eu fui mais forte que a dor, eu fui mais forte do que as derrotas, eu fui mais forte que a traição, eu fui mais forte que as decepções. Você ficou mais forte, porque o processo, ele te deu resistência. Então Deus está permitindo Israel passar aqui por um grande cativeiro, por uma grande dor. E ele diz, agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, o que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Olha que Deus, que interessante, Deus está remetendo o povo para o passado, remetendo o povo às coisas que ele já fez. O Deus que te criou, ó Jacó. Deus está trazendo uma palavra para a nação aqui. Ele está falando que foi o Deus que criou a nação, que construiu a nação, que cumpriu a promessa, que veio lá da época de Abraão. Que através de Abraão começou a surgir a descendência. Se lembra? De Abraão, gerado Isaac, Jacó, aí os seus 12 filhos. Então Deus está lembrando aqui, lá o início, as promessas. Fui eu que fiz a promessa, fui eu que te formei, fui eu que te criei, fui eu que construí. Por que é bom ouvir esse tipo de coisa? Porque às vezes, no meio do caminho a gente passa por desânimos. Às vezes no meio do caminho a gente se enfraquece, a fé fica abalada, perde a esperança. Às vezes a gente se cansa com as lutas e com os problemas da vida. Aí Deus fala com a gente lembrando coisas que Ele já fez. Lembrando coisas que Ele já realizou. Por isso que Ele diz, eu que te criei. Ou seja, eu que te formei. Coisas que Ele já fez com Jacó.
tudo que eles estão vivendo hoje é resultado do que Deus prometeu há muito tempo a Abraão. Por mais que eles estejam aqui nesse processo de cativeiro agora, e Deus está prometendo resgatar Israel desse processo, Deus está dizendo que eles só estão ali porque desde o início Deus formou Jacó. Deus criou Jacó. Ele é o Deus que criou, ele é o Deus que fez. Às vezes Deus ele fala algumas coisas para você lembrar o que ele já fez. Lembra o que ele já fez? Lembra de portas que ele abriu? Lembra de pessoas que ele salvou? Lembra quantas vezes Deus te curou? Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas portas Deus já abriu? Quanta coisa Deus já fez? Às vezes a gente passa o tempo murmurando com o presente que nós estamos vivendo e esquecemos as coisas que ele já fez. Quantas coisas Deus já fez lá atrás? Você passou pelo vale da sombra da morte, pensou que ia morrer, Deus te guardou, te protegeu, te preservou. Quanta coisa Deus já fez. Deus te escondeu com a mão dele, Deus preservou a sua vida com a mão dele, não deixou o diabo te destruir. Por isso, às vezes, é necessário a gente lembrar daquilo que Deus já fez. Quando a gente lembra daquilo que Deus já fez, dá esperança para nós, para que a gente continue, para que a gente persevere. Quando você lembra aquilo que Deus já fez, você tem ânimo para acreditar que o Deus que fez no passado, ele pode fazer no presente. O Deus que livrou no passado, ele pode livrar no presente. O Deus que cuidou de você no passado, ele pode cuidar no presente. O Deus que libertou fulano no passado, ele vai libertar você no presente. Agora, por que a vida do cristão é deserto, luta, processos e processos? Por que a gente vai sempre passando por tantas coisas? Porque se você viver uma vida só de honra e de vitória, você estaciona, meu amigo. Você entra em uma zona de conforto. Então, às vezes, é necessário todas essas coisas para o nosso crescimento, para viver experiências novas com Deus, para conhecer a Deus de perto, para viver algo mais profundo com Deus. Lembra de Jó? Que teve que passar todo aquele sofrimento e depois de passar toda aquela dor, ele disse: porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Ele só vai ver por causa da dor, por causa da perda, por causa do sofrimento, perdendo os filhos, perdendo os bens. É só assim que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente desenvolve a nossa fé em Deus. Aí Deus diz para Israel, ó: assim diz o Senhor, fui eu que te criei, ó Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, aí isso aqui é muito tremendo. Esse versículo aqui é muito forte. Por quê? Porque antes Deus já vem dizendo que foi Ele que criou. Segundo, Ele vem dizendo: fui eu que te remi, que te chamei pelo teu nome. Sabe o que é nome? É identidade. Deus estava dizendo para Israel assim: eu te dei uma identidade, eu te dei um nome, eu te dei uma honra, eu te dei uma exaltação, eu te fiz alguém. Entende? Porque às vezes num momento da vida a gente se esquece do que Deus já fez. Aí Deus tem que nos lembrar daquilo que Ele já fez. Que Ele te deu nome, que Ele te deu identidade, que Ele te honrou. Tem gente que antes de aceitar Jesus era cachaceiro, maconheiro, beberrum, mentiroso, só vivia uma vida de desgraça, destruída. Jesus mudou tudo isso. Te deu um nome, te deu uma identidade, te deu honra, te deu uma família, te deu um casamento, renovou as tuas forças. Jesus fez tudo isso. Transformou e ainda mudou teu nome. Aí Ele disse, e ainda disse: mudei teu nome e disse que tu és meu. Ou seja, quando Ele fala tu és meu, Ele está sendo claro: tu és meu, eu cuido de ti. Tu é responsabilidade minha. Eu cuido de ti. Eu estou sobre a sua vida. Eu tenho domínio sobre a sua vida. Tu és meu. Então, se nós somos dele, Ele faz aquilo que Ele quer. Ele tem um domínio sobre a nossa vida. A partir do momento que você fala que alguma coisa é sua, você tem domínio sobre aquela coisa. Quando Ele diz: esse povo é meu, Ele faz o que Ele quer. Ele é dono de tudo. Ele manda, desmanda, abre, fecha, cura, decide salvar, libertar, curar. Aí tem gente que fala: eu não entendi porque fulano foi lá
e foi assassinado e tal, e se perdeu e morreu. Por que que Deus permitiu a morte? Por que que Deus matou fulano? Por que que Deus permitiu? Primeiro que você precisa entender que Ele é dono da vida. Então Deus não assassina ninguém, Deus não mata ninguém. Simplesmente Deus decide quem vive e quem morre. Ele é dono da vida, Ele que determina o teu tempo que você vai ficar aqui na terra. Então não existe essa, porque Deus tirou a vida de alguém, Deus levou fulano, porque Deus matou. Meu filho, Deus é dono da vida, Deus decide quem vive e quem morre. Alguns vão entrar nessa terra, vão viver 1 mês, 2 meses, alguns vão passar por semanas, outros vão ficar 2 anos, 3 anos, porque Ele é o dono da vida, ele é o autor da vida, sabe? Ele não tira a vida porque é Ele que dá, é Ele que dá a vida. Quem tira a vida dos outros são os homens. Porque os homens não têm o direito de tirar a vida de alguém. Agora, Deus não. Deus não. Deus tem um controle sobre todas as coisas e tem o domínio, é o autor da vida. Ele decide quem vive, Ele decide quem morre. Agora, para aqueles que procuram se manter fiéis aos seus princípios, Ele estabelece promessas. Promessas que estão além dessa terra, porque às vezes o homem só fica preocupado com a morte. Só que a promessa de Deus, ela vai além da morte, ela vai para a eternidade. Um Deus que vai cuidar de nós, que vai estar conosco, que nos leva para o céu. E essa é a maior promessa do Evangelho. Não é nem você ter casa, ter carro, ter dinheiro, não. A maior promessa do Evangelho é você ser salvo, você estar com Cristo. Aí ele continua dizendo para Israel: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Gente, isso aqui é muito tremendo. Por que isso aqui é tremendo? Porque é uma promessa de Deus sobre proteção para o povo de Israel. Eu estou pregando para alguém que está com medo. Eu estou pregando com alguém que está cheio de medo dessa pandemia. Está com medo do vírus, está com medo. Eu estou pregando para alguém que está cheio de medo de passar pelo fogo, passar pela água. E Deus está dizendo: quando tu passares pelas águas, eu passarei contigo. Quando tu passares pelo fogo, eles não te queimarão. Quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão. Olha o que ele está dizendo: Israel, vai ter fogo, vai ter rio, vai ter chama, mas você não vai morrer. Você recebe essa palavra? Porque ainda que você passe pelo vale, o vale não te mata. Ainda que você passe pelo deserto, o deserto não te mata. Ainda que você passe pelas chamas, as chamas não queimarão em ti. Ainda que você passe pelo processo, o processo não vai te levar à morte. Receba livramento de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã, que hoje é dia de livramento. Livramento para a tua casa, livramento para a tua família, livramento para o seu ministério, livramento para o seu lar, e nenhuma palavra contrária do diabo, nenhuma ação do maligno vai destruir a sua vida. Receba livramento de Deus. Você é filho do Senhor, Ele te guarda. Quando você passares pelas águas, as águas não vão te afogar. Você não precisa ter medo do teu inimigo, você não precisa ter medo das armadilhas que o diabo está preparando contra a tua vida, você não precisa ter medo das palavras contrárias, você não precisa ter medo de bruxaria, feitiçaria e ter medo de nada. Por quê? Porque se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Você não tem que temer, porque maior é quem está do teu lado. Deus é muito maior. Deus é maior e Ele vai garantir para você a vitória. Então não temas as adversidades. Ele pode não te livrar do fogo, Ele pode não te livrar das águas, Ele pode não te livrar do rio, mas Ele vai passar contigo, Ele vai te livrar no rio, Ele vai te livrar no fogo, Ele vai te livrar no meio das águas. É dentro do processo que Ele te guarda, que Ele te esconde. Não deixa o diabo tirar a tua paz. Não deixa o diabo tirar a tua certeza. Não deixa o diabo colocar insegurança, pavor, medo no teu coração. Seja liberto do medo agora em nome de Jesus. Seja livre. Se você crê nessa palavra, declara aí no comentário, escreve: eu estou passando com o Senhor. Testifica essa palavra para o mundo espiritual, vê que você está reproduzindo essa mensagem. Eu não estou sozinho, eu vou passar com o Senhor, eu estou passando com Deus. Você não está sozinho na tua casa, você não está sozinho nesse vale, você não está sozinho no meio desse problema. Deus está contigo. E Ele está passando contigo no meio das águas. Ele está passando contigo no meio do fogo. E não vai deixar com que os rios venham te afogar.